ideias para você. Conta a Virada. Quinta, 6:30 da tarde, aqui no Canal Gov. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e hoje eu, meus colegas e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, estaremos com você nessa próxima hora. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, você sabia que dados divulgados pelo IBGE mostram uma queda da fome em todos os estados brasileiros? Pois é, o resultado reflete o esforço conjunto de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e à inclusão social. Outro destaque de hoje é que o ministro Wellington Dias acabou de chegar de Roma. Na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o ministro participou da segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O encontro reuniu lideranças de países da África, Caribe, América Latina, para discutir planos nacionais de combate à fome e ações conjuntas aí em prol da segurança alimentar no mundo. E vem aí, agora em novembro, o programa Gás do Povo, iniciativa do governo federal que vai garantir gás de cozinha a 17 milhões de famílias inscritas no cadastro único. Isso é só uma parte dos assuntos que a gente tem para falar com ele hoje. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. A você, a todos que nos acompanham, todos os estados e toda a equipe competente aqui do Bom Dia Ministro. Para mim é uma honra muito grande partilhar desse momento. Vocês sabem todo aí o carinho que o presidente Lula tem, não é, pelo trabalho que vocês fazem aqui e levar à população informações sobre o que acontece lá em cada canto do Brasil. Exatamente. E aí eu já quero saber, como o senhor acabou de chegar da Itália, eu já quero saber dessa reunião pela Aliança Global. Como é que está a organização, ministro, da Aliança Global? Quais são as novidades? O que o senhor traz de Roma para nós? Olha, nós tivemos 3 potentes agendas. Abrimos lá o dia, na última segunda-feira, numa visita do presidente Lula ao Papa Leão XIV. E ele ali bastante entusiasmado com o que acontece no Brasil e disse ao presidente Lula que tinha acabado de lançar uma exortação onde o combate à fome e à pobreza é o principal. É a Semana Mundial da Alimentação e ali o Fórum Mundial da Alimentação. A abertura, o ponto principal é a fala do presidente Lula chamando o mundo para colocar na pauta exatamente o combate à fome, a redução da pobreza, a paz, não é? Ali ele colocando como destacado esse esforço para o entendimento Palestina, Israel e também na Aliança. A Aliança conta com mais de 200 membros. E ela tem ali já um portfólio de investimentos que permite países com mais condições. 46 países que se apresentaram e países que estão ainda em desenvolvimento, nós vamos alcançar 500 milhões
de pessoas no mundo até 2030 para a segurança alimentar. O cuidado para chegarmos a mais 150 milhões de crianças com alimentação escolar e também cerca de 250 milhões de mulheres e crianças com políticas relacionadas à saúde, desde vacina, água, enfim. Então, aprovamos mais um conjunto de países com os quais nós vamos trabalhar os planos com total soberania por parte dos países. O Brasil melhora, mas a gente quer trabalhar para o mundo também superar a fome e a pobreza. Com certeza vamos falar bastante disso ainda hoje, mas vamos começar a viajar ao país, ministro? Vamos lá. Então vamos embora lá para Campo Grande, porque a gente está com a Rádio Hora ao vivo com a gente. Então vou chamar aqui o Arthur Mário. Arthur, um ótimo dia para você e para os seus ouvintes aí em Campo Grande. Bom dia para você, bom dia, ministro Wellington Dias. O Mato Grosso do Sul é o terceiro estado, ministro, com a maior população indígena do país e atualmente diversas aldeias têm passado por crise hídrica. Quais ações o Ministério planeja fortalecer no estado para garantir o direito à alimentação e acesso à água, especialmente nessas comunidades tradicionais e mais vulneráveis, ministro? Meu querido Arthur Mário, primeiro meu abraço aí a você, todo o time da Rádio Hora de Campo Grande. Estive aí agora, recentemente, junto com o ministro Fávaro, com outras lideranças do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Instituto Federal, com as universidades. Primeiro, quando a gente tem uma ocorrência como essa de seca, de enchente, às vezes também aí no Mato Grosso, a gente vivenciou no Pantanal incêndios, o primeiro passo é a chamada ajuda humanitária. Ali, atendimento com cestas de alimentos. São cerca de 1,5 milhão de cestas de alimento, fora parte do programa de aquisição de alimento que o presidente Lula disponibilizou, cerca de 1,1 bilhão de reais para o atendimento e garantir que a população, quando tem uma seca, perde o que plantou. Sim. Então, não vai ter o alimento para ali colocar na mesa da família. E sim, vamos trabalhar, mas também buscando preparar para a convivência com situações como essa. Trabalho como irrigação, a garantia de uma assistência com plantas mais resistentes à seca, e isso também tem dado resultados. Vamos cuidar dos indígenas do Mato Grosso do Sul, mas também de outras regiões do Brasil, da Amazônia, do Nordeste, mesmo do Sul, onde teve enchentes também em situações de seca. Ministro, queria aproveitar que o senhor tocou nessa questão de cestas básicas. A distribuição de cesta básica não é uma praxe do Ministério do Desenvolvimento Social, não é isso? Eu queria que o senhor nos explicasse um pouco sobre isso. O grande programa do Ministério, no que a gente chama Programa de Compras Governamentais de Alimentação, ele é o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente planeja comprar dos pequenos produtores. Com isso, a gente tem de um lado o Pronaf, que estimula a produção de alimentos. A compra direto permite aquele produtor vender pelo preço ao consumidor e não com um intermediário. Não é? Ou seja, o preço é 100, a gente compra por 100. Quando ele vende para o intermediário, ele vende por 70, vende por 60. Então, ele tem, assim, um ganho maior. E esse alimento é distribuído para quem precisa ali mesmo naquela região. Fica, portanto, o dinheiro da compra circulando na economia e fica o alimento para alimentar uma creche, um programa social, alimentação escolar. Então, isso tem um efeito. A cesta de alimento, a gente só usa em situações de seca, de emergência, de enchentes, situações de calamidade, ou seja, é ali uma primeira compra para garantir, vamos dizer assim, rapidez no atendimento, mas em seguida a gente já prepara as condições para o PA. Maravilha, ministro. Então vamos seguir, vamos embora lá para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que há tempos não passava por aqui. Prazer em receber você hoje aqui, Cristiane Ribeiro. Bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia, Karine, bom dia também aos nossos ouvintes. Ministro, ainda sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, eu queria que o senhor falasse sobre os desafios que o Brasil ainda tem que enfrentar para conseguir combater para erradicar a fome e a pobreza aqui no país. Pois isso, veja que quando a gente diz o Brasil saiu do mapa da fome, é porque nós alcançamos vamos dizer assim, um patamar de redução no padrão da FAO, da ONU, bastante baixo. Chega abaixo de 2,5% da população na situação de insegurança alimentar. Tem uma diferença, é preciso esclarecer, a escala global ela é um pouquinho mais baixa do que a escala EBIA, que é a do IBGE. Do IBGE, ela considera um patamar mais elevado, mais exigente, vamos dizer assim. De qualquer modo, as duas revelam que o Brasil saiu do mapa da fome porque alcançou um patamar que a gente ali passa a ter uma complexidade. O que é ali uma desnutrição? Por exemplo, a gente faz um cruzamento de dados com toda a rede de saúde, faz uma pesquisa domiciliar e faz ali ainda um levantamento do que a gente chama do mapa do sistema de segurança alimentar e desnutrição. Com isso, por exemplo, dispara ali uma diligência para uma família que apareceu alguém com desnutrição. Essa desnutrição é por falta de alimento, falta de renda para comprar alimento, ou ela é um problema apenas de saúde. Às vezes as pessoas têm um problema de saúde, têm dificuldade de alimentação e isso gera também ali uma desnutrição, uma subnutrição pelo menos. E com isso, onde é falta de alimento, de renda, coloca no cadastro e passa ali a contemplar com o Bolsa Família ou o BPC, enfim, um programa para ter solução permanente. O Brasil avançou agora com o novo Bolsa Família, nesse terceiro mandato do presidente Lula, com um modelo em que entrou uma vez, nunca mais volta à fome. Veja que coisa fantástica. Quando alguém vai para o emprego, por exemplo, e o salário é elevado, ele passa de R$ 706 por pessoa, uma família de 5 pessoas, a renda chegou a mais de R$ 3.530. Nesse caso, sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. E lá na frente, perdeu o emprego, não volta para a fome, volta automaticamente para o Bolsa Família. Então, o desafio é uma complexidade maior de localizar quem ainda não localizamos. E estamos trabalhando o que a gente chama de um programa busca ativa em todos os municípios do Brasil, com as entidades, com as igrejas, com as empresas, enfim, com as escolas, com a rede de saúde. A complexidade é maior, mas eu estou otimista. Eu acho que 2025 vamos fechar ainda melhor. É isso. Bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro Wellington Dias, o nosso ministro do Bolsa Família. Ministro, vamos embora lá para o seu estado? Vamos. Então vamos para Teresina, vamos lá para a Rádio Clube News, porque o Jonas Carvalho já está a postos lá nos esperando. Oi, Jonas, bem-vindo, bom dia para você. Olá, muito obrigado, muito bom dia a todos, bom dia, ministro, e a todos os colegas dos outros estados. Ministro, o governo federal ele iniciou um verdadeiro pente fino em relação ao benefício do Auxílio Brasil que foi concedido durante a pandemia da Covid-19. Algumas famílias, pelo menos 177 mil famílias, receberam benefício de forma indevida. E agora o governo federal notificou essas pessoas para que elas devolvam esses valores aos cofres públicos. Gostaria de saber como é que o governo federal chegou a essas pessoas que receberam de forma indevida esses valores e o que é que será feito com os recursos arrecadados dessa devolução. Olha, eu quero saudar aqui o Jonas Carvalho, todo o time aí da Rádio Clube News, a TV Clube também. Olha, Jonas, nós tínhamos um sistema que tinha grande eficiência. Ali, após
ali o impeachment que fizeram lá, né, que eu chamo de golpe, na verdade, contra a presidenta Dilma, nós tivemos um desmantelamento do sistema. Trocaram o cadastro único por um aplicativo, né? E isso resultou em muitas fraudes. Hoje, comprovadamente, muitas delas como fraude eleitoral. A troca do auxílio emergencial por voto. E, lamentavelmente, tivemos isso. E benefícios a pessoas que não tinham direito. Gente que ganha R$10.000 por mês recebendo Auxílio Brasil. Enquanto outras pessoas que estavam ali já no cadastro preenchiam o requisito e não conseguia acessar ao auxílio emergencial. Então fizemos um investimento muito forte. Nós temos hoje provavelmente o mais moderno cadastro social do planeta. A DataPrev, juntamente com a CEPO, cruzam uma base de dados que chega a 1,7 petabyte de informações, e com base nisso a gente alcançou fraudes e irregularidades. Então, pessoas que eram servidores públicos, quando a gente cruzava ali com o CNIS, o cadastro do emprego, ali encontrava um assalariado, alguns ganhando 120 mil por ano e recebendo este auxílio, que é para quem ganha R$218 por mês, até no máximo R$706 por mês. Então, com base nisso, nós encontramos 4.300.000 benefícios que estavam com fraudes ou irregularidade. Ali com acompanhamento do Ministério Público, com acompanhamento da Defensoria, veja que a gente quase não teve recursos. Muitos, inclusive, quando a gente trabalhou, pediram o desligamento e, veja, a partir desse trabalho, o Brasil economizou cerca de 36 bilhões de reais. Do outro lado, também fomos atrás de gente que estava de fora. Tinha 6 milhões, por isso a fome no Brasil. 6 milhões de famílias, aí são famílias, estou falando de cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e não acessava. Na hora que tem essa eficiência, alcança essas pessoas e saem da fome, porque passa a ter renda para comprar. Então, a eficiência, ela é realmente a garantidora de chegar verdadeiramente a quem tem o direito, mas sempre tendo bastante cuidado. Quando a gente tira do benefício, é porque tem muita prova, não é, para garantir essa decisão. Ministro, vamos explicar então como é que vai ser essa devolução? Quantas pessoas tem aí então agora para... O senhor chegou a falar já em 4 milhões de pessoas. Desse total, essas 4 milhões já foram tiradas? Já foi tudo regularizado? Esses já saíram. Agora, desses aqui, a gente separa aqueles que têm já uma renda abaixo de 2 salários, aqui tem um tratamento, tá certo? E aqueles que ganham acima de 2 salários. Nós encontramos 177.400 famílias que ganham acima de 2 salários. Que não estão nos critérios. Não estão nos critérios. E a devolução vai chegar próximo de R$500 bilhão. 478 milhões e 800 mil reais que é devolvido, né, a partir, né, desse entendimento. Aqui o Judiciário acompanha o Tribunal de Contas da União e nós temos todo o Comitê de Fiscalização do Bolsa Família e Benefícios, que também participa com a Advocacia Geral da União, a AGU, enfim, tudo dentro de regras bastante sólidas para não cometer injustiça. Mas essa devolução, ela é também pedagógica, para, olha, aqui não é só suspender, você vai aqui ter que devolver também o que recebeu indevidamente. E aí quem não devolve vai para a dívida pública, o que acontece, ministro? Responde perante a lei. Ali tem um encaminhamento judicial. Perfeito. Mas normalmente é feita a devolução. Sem problemas, né?
Vamos em frente então, ministro. Vamos embora então para Bariri, vamos lá para São Paulo, vamos lá para a Rádio 91 FM, porque o Paulo Camilo tá com a gente também. Oi, Paulo, bom dia para você. Seu microfone está fechado. Ainda não temos seu áudio. Vamos tentar, se não der, a gente segue aqui, depois a gente chama. A gente está com um probleminha com a comunicação lá com o Bariri. Agora sim, agora temos. Bem-vindo. Bom dia, bem-vinda à nossa terrinha aqui, interior de São Paulo. Ministro, é um prazer falar com o senhor. E com notícias boas, isso que é o mais importante, né? O índice de desemprego com o menor dos últimos, desde 2012, também o maior recorde de carteiras assinadas. Mas aqui na nossa região, ministro, tem um fenômeno, eu não sei se o senhor já percebeu isso em outras regiões, porque há um clamor muito grande da população para que os nossos governantes tragam empresas para a cidade para gerar emprego. Ao mesmo tempo, as empresas que nós temos aqui não conseguem preencher os seus quadros. Então, tem muita gente pedindo emprego, muita empresa precisando contratar, mas essa matemática não fecha. E por não ter, assim, conseguido preencher os seus quadros, muitas empresas não conseguem crescer e desenvolver ainda mais. E tem gente que fala que isso é culpa do Bolsa Família, né? Que faz com que as pessoas não queiram trabalhar. Então, gostaria que o senhor comentasse esse assunto e falasse da importância do Bolsa Família para que a pessoa saia da pobreza. Olha, meu querido Paulo Camilo, primeiro uma satisfação falar com você. Eu conheço o Bariri, já tive a oportunidade, ainda muito jovem, viu? Eu era, na época, deputado federal, 1999, e aí tive o privilégio de ir uma agenda. Mas quero saudar aqui a você e colocar, primeiro, o Bolsa Família é um programa que eu digo de sucesso, prova tal que 105 países do mundo trabalham com o modelo. 105 países do mundo. Então, é um padrão que é considerado eficiente, porque quando você, por exemplo, distribui cesta de alimento, tem um custo para entrega, tem muita fraude, enfim. Quando você tem um bom cadastro e transfere o dinheiro direto para a conta da pessoa, além de tudo, ela chega a quem precisa e esse dinheiro circula onde essa pessoa vive, não é? Então, veja, a informação de que as pessoas não querem trabalhar. Eu digo, precisa ter muito cuidado, porque senão beira o preconceito. Veja que 17 milhões e meio de pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebraram um contrato de trabalho de 2023 para cá. Quando a gente pega o ano de 2024, como ali o nosso querido Paulo Camilo disse, a economia crescendo no governo do presidente Lula, saldo positivo de emprego e olha só, 98% das vagas novas de emprego foram preenchidas pelo povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Eu até brinco, se tiver que dizer assim, com base nos dados, parece que quem não quer trabalhar são os outros, porque 98,8% é o povo do Bolsa Família e do Cadastro Único. E isso prossegue esse ano, nós já vamos para mais de 1.300.000 empregos, e aí próximo de 90%, de novo, é o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Qual é o problema bom? É que o desemprego está no mais baixo nível da história. Ali, quando a gente vai ao cadastro, a gente precisa dar solução a alguns problemas. Mulheres que, por exemplo, estão desempregadas, mas têm que cuidar da criança, têm que cuidar de um idoso, têm que cuidar de uma pessoa com deficiência e não conseguem trabalhar. E nós estamos trabalhando creche,
vinculado ao atendimento a essas pessoas. Criamos agora o que a gente chama de Cuidoteca, que é um local que cuida não só de crianças, mas integrado também de adultos em situação que precisa de cuidados. A necessidade de qualificação, na verdade, eu estou indo agora, amanhã, para a Bahia, para 1.500 novos qualificados já com as empresas da construção civil, da indústria, do comércio, de várias áreas. Então podemos trabalhar com Bariri, nós já trabalhamos com várias regiões de São Paulo, integrando ali qual é a necessidade das empresas, quais as profissões que ela está precisando. Da área do comércio, é um operador de caixa, é empacotador, a gente vai ao cadastro, abre o cadastro, seleciona as pessoas, qualifica e elas já vão para o emprego. Ora, quando alguém sai do Bolsa Família, é porque ela tem pelo menos 3 vezes mais o Bolsa Família. Então, o salário é o principal. Eu digo que não há nenhuma pessoa que não queira ir para o trabalho. E agora, nós criamos um modelo em que, quando a pessoa vai trabalhar, eu pego essa renda dela, divido pelo número de pessoas da família. E quando ela fica abaixo de 218 per capita, ela recebe 100% do Bolsa Família e mais o salário. Quando a renda se eleva e chega a R$ 706 por pessoa da família, eu citei o exemplo, alguém que tem 5 pessoas na família e a renda é 2 salários, não é? Ou seja, R$3.000, ela recebe metade do Bolsa Família e mais o do salário. Estamos com quase 3 milhões de pessoas nessa situação. E quando vai para um salário mais elevado e sai do Bolsa Família, como eu disse, não sai do cadastro. Perdeu o emprego, volta automaticamente para o Bolsa Família. De primeiro ficar numa fila do tamanho do mundo. Então, eu digo aqui ao Paulo, pronto aqui com as autoridades de Bariri para a gente trabalhar juntos. Ministro, nesse caso, o senhor disse que vai estar amanhã na Bahia e que inclusive vai fazer esse cruzamento aí de quem quer trabalhar com as vagas que tem no Estado. A Prefeitura, o Governo do Estado tem que procurar o Ministério, é isso? Exatamente. Na verdade, ele já tem até autonomia para trabalhar lá com as empresas. Mas o Ministério estimula e a gente vai, inclusive a gente entra na cota do financiamento para a qualificação, né? E junto com o MEC, outras vezes sozinho, outras vezes com o Ministério do Trabalho, nós vamos buscar uma alternativa de acordo com a realidade de cada região. Maravilha. Ministro, vamos agora então para Salvador, vamos lá para o portal Mundo Bahia, que participa pela primeira vez aqui com a gente, Alexandre Santos, bem-vindo, um ótimo dia para você. O seu áudio está fechado, a gente está te esperando aqui. Enquanto você ajusta aí, eu vou perguntar para o ministro aqui, ministro do programa Gás do Povo. Vai começar agora em novembro a distribuição dos botijões, é isso? Exatamente, nós vamos trabalhar agora a entrega do botijão, aqui com o ministro Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia. Aqui teve uma importante participação da Casa Civil com o baiano, né, ministro Rui Costa, e a Caixa Econômica Federal. Nesse trabalho, o que ganha? Quando a gente trabalha o auxílio gás, que ainda está em vigor, nós temos uma situação que a gente transfere um valor R$109 para a compra do gás. Acontece que em alguns locais, pelo custo de transporte, etc., o valor do gás é mais alto. Agora entrega o gás. Então, serão 55 mil pontos de distribuição em todo o Brasil e vamos chegar a 15 milhões de pessoas beneficiadas até março do próximo ano, nesse programa que o presidente Lula lançou. E aí vai ter um voucher? Vai ter o quê? Como é que a pessoa vai lá pegar o botijão? Então, ele vai receber de várias formas. No próprio celular, num aplicativo com a Caixa Econômica Federal, ou um voucher através da rede lotérica também disponibilizada e ali
pagando o valor total, não é, do gás no valor que for em cada região do Brasil. Maravilha. Ministro, vamos seguir então. A gente está tentando lá restabelecer ainda Salvador, mas enquanto isso a gente vai a Goiânia. Vamos lá para a Rádio Executiva, porque a Maristela Araújo está com a gente também. Oi, Maristela, bom dia. Oi, Karine. Bom dia, Karine. Bom dia a todos vocês. Bom dia, ministro. Vocês estavam falando aí, acabando de falar do gás do povo, né? Essa mudança que teve aí do auxílio. Ministro, eu queria saber o seguinte: Brasil, um país gigante, com localidades que, inclusive, não têm ainda pontos credenciados para essa entrega do gás do povo. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser feita essa entrega para localidades onde não existe a possibilidade da entrega? Como é que a pessoa vai ter acesso a esse botijão de gás em locais em que não existe aí a rede credenciada? Como é que vai ser a logística dessa entrega do gás para essa pessoa que mora em uma localidade que não tem esse benefício da entrega do botijão de gás? Querida Maristela Araújo, meu abraço a você e todos aí que fazem a Rádio Executiva em Goiânia. Meu abraço aí ao povo do Goiás. Ora, você tem razão, realmente não é uma logística qualquer. Veja que eu falei, são 5.700 municípios, nós vamos ter 55 mil pontos credenciados na largada, tá certo? Hoje como é que funciona? Alguém quer comprar gás, ele vai em um ponto para o recebimento. Normalmente no bairro, às vezes em uma outra cidade. O que estamos trabalhando agora, ela vai contribuir para o conjunto da população, até porque vai chegar ponto de distribuição a todas as cidades. E teremos ali a condição de oferecer uma capacidade de entrega a lugares mais distantes. O ministro Alexandre Silveira, com a Caixa Econômica Federal, que tem essa responsabilidade da logística, ali fizemos acordo com toda a rede de comércio, de distribuidores, enfim, ampliando para garantir as condições desse atendimento. E, é claro, algum problema que surgir, nós vamos encontrar a solução. O objetivo, como quer o presidente Lula, é que as pessoas, de um lado, a gente deixa de ter queima de madeira, queima de lenha, alguns que usavam álcool, enfim, que tinha maior risco, e garantir, é claro, muita gente, você passa o dinheiro para comprar alimento, mas tem que ter ali o gás de cozinha para poder fazer o alimento. E o Brasil tem hoje uma capacidade também de produção de gás extraordinária. Isso garante um efeito, inclusive na redução do preço do gás para o conjunto dos brasileiros. Então, eu digo que é um programa que tem um efeito direto para cerca de 15 milhões de famílias, nós estamos falando aí de quase 50 milhões de pessoas, e do outro lado, recebendo o valor equivalente ao preço em que ele compra lá na ponta. E a logística pode confiar, ela vai funcionar. Opa! E aí eu quero até aproveitar então para convidar aí os nossos ouvintes e telespectadores para visitar lá o nosso canal no YouTube, o @canalgov. Ontem o ministro Alexandre Silveira estava aqui, ministro Wellington, então falamos também do gás do povo. Então, se você perdeu essa entrevista ou perdeu a de hoje, o comecinho, né, ministro? Vai lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, e você consegue recuperar todo o nosso conteúdo aqui do Bom Dia, Ministro, rever todas as nossas entrevistas. Ministro, vamos embora, vamos seguir lá vamos para Porto Velho, vamos lá para Rondônia, vamos lá para o portal News Rondônia. Oi, Fabiano Coutinho. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Ainda falando sobre o programa Gás do Povo, eu queria saber qual é o impacto desse programa no orçamento das famílias e como garantir que realmente o programa chegue a quem realmente precisa. Olha, Fabiano, saudando aí você e também todo o time aí do Portal News Rondônia, todo o nosso querido povo de Porto Velho. Estive aí também há 2 meses atrás com o presidente Lula, com vários ministros da equipe, tratando sobre a área da educação. Aí havia um desejo aí da implantação
também da ampliação de ensino técnico, ensino superior, hospital universitário. Então, eu quero dizer que tudo isso contribui para o social. Olha, quando a gente trabalha tirar o Brasil do mapa da fome e superar a pobreza, tem um objetivo outro que é mais dignidade. Muitas vezes a gente transfere a renda, mas aquela renda ela é impactada por outras despesas. Vou citar aqui 4 delas. O gás é uma delas. Ele tem o alimento, mas precisa cozinhar o alimento. E ali o gás, quando você recebe até 3 botijão, você vai tendo a condição de ter ali uma redução na sua despesa. Garantir, a cada 2 meses, né, que a gente faz esse repasse do gás. Garantindo ali que você tenha o dinheiro como a farmácia popular para o medicamento, o dinheiro, por exemplo, para a tarifa social de energia. Ou seja, quando é isento do pagar a conta com o Luz do Povo, que é outro programa também, agora até 80 kWh é isento do pagamento. E até 120 tem um desconto muito alto na conta de energia. Isso aqui, o dinheiro que ia pagar a energia, o dinheiro que ia pagar o gás, o dinheiro que ia pagar o medicamento, o dinheiro que ia pagar despesas daquele jovem que está estudando e agora tem o pé de meia. Isso aqui tudo ajuda a que se tenha mais dinheiro para alimentação. Sobra condição para comprar alimentação. Então, não pagou o aluguel, porque tem agora o Minha Casa Minha Vida, entende? Então, o presidente Lula, ele coloca 48 programas para quem é do Cadastro Único e alguns deles para quem é do Bolsa Família e do BPC, exatamente com esse objetivo. Claro que nosso esforço é para melhorar na educação, ter saúde e alcançar as condições de um emprego, de um pequeno negócio, para definitivamente superar a pobreza. Ministro Fabiano está lá em Rondônia e é uma preocupação mesmo, especialmente na região norte, essa questão da logística, né? O senhor já tinha pontuado aqui que todo mundo pode ficar tranquilo, né? Mas lá as distâncias são maiores. O Ministério está se organizando, então, para que essa logística aconteça. Então, que eu acho que é a pergunta do Fabiano Coutinho. Exatamente. E eu te digo que regiões como da Amazônia, regiões distantes, né? Imagine uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, comunidades ribeirinhas. Mas olha só, com o Gás do Povo, o Brasil vai ter um ganho. Aí não só os que são beneficiários do programa vão ganhar com a ampliação da rede, de distribuição de gás. Nós vamos chegar, como eu disse, na largada já tem uma ampliação, chega a 55 mil pontos e isso vai prosseguir, porque tem o estímulo. Se eu colocar um ponto de distribuição de gás aqui no meu comércio, eu vou ter aqui freguês, vou dizer assim. Sem dúvida. Freguês que antes não podia comprar, agora pode comprar. Nós estamos substituindo gente que estava queimando lenha, queimando madeira, vamos ser sinceros, na área ambiental, queimando árvores e agora passa a utilizar o gás. Vamos embora para João Pessoa, ministro. Vamos lá para a Rádio CBN. Felipe Nuneso, bom dia para você, bem-vindo. Felipe Nunes aqui, bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos, obrigado pela atenção. Ministro, eu queria voltar a um assunto que já tratamos aqui, que o senhor já mencionou, mas eu gostaria de obter números. O senhor esteve aqui na Paraíba em junho de 2023 e destacou a meta de qualificar beneficiários do Bolsa Família para que, abre aspas, trocassem o cartão do programa pela carteira de trabalho, garantindo a permanência no programa por um período após a conquista do emprego. Então, mais de 2 anos depois dessa sua declaração aqui na Paraíba, qual o balanço dessa política? É possível estimar quantos brasileiros e quantos paraibanos deixaram o programa após esse período da regra de proteção que o senhor mencionou naquele início de governo, né? Eu queria saber também se há um balanço de quantos saíram do programa por algum tipo de recebimento indevido também. Obrigado. Ok, meu querido Felipe Nunes,
ali da Rádio CBN de João Pessoa. Lembro-me aí da gente ter dado aí uma entrevista aí com você e meu agradecimento. Tivemos aí visitando a empresa AIC, me lembro, e o Varejão do Preço, vê como a memória é boa, tratando ali de uma condição. E olha só o resultado. Desde 2023, aí o lado bom também, a economia cresce, o Brasil cresce, saldo positivo de emprego, mais empreendedores. E olha só o balanço. Nós já alcançamos 4 milhões e meio de empregos a mais do que 2022. É o mais baixo nível de desemprego por isso, né? Porque tem mais gente trabalhando do que tinha até 2022. E olha esse outro dado. 9 milhões de pequenos negócios. 9 milhões de pequenos negócios. Ali, quando a gente olha os pequenos negócios, 6 milhões o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Há pessoas que a gente apoiou, por exemplo, na Paraíba, aí integrado com o governador João Azevedo, com os prefeitos, com os empresários, o Sistema S, as universidades, institutos federais. Aqui a nossa querida Lígia Feliciano trabalha comigo, ela acompanha isso com muito carinho. Olha o resultado. Nós passamos a ter aí pessoas montando um salão de beleza, um pequeno comércio, e outras no emprego. Só essa empresa AIC já são 17 mil novos contratados no Brasil. Só uma empresa. Nós estamos falando aqui de milhares de empresas no Brasil inteiro. Então, o saldo disso aqui é 14 milhões de pessoas que saíram da pobreza. 14 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Uma parte foi para a classe média, porque a base de um lado, você dá uma ajuda, que é o Bolsa Família, mas também qualifica para o emprego, para o pequeno negócio e estimula a educação. E principalmente pela educação, pelo emprego, pelo pequeno negócio, uma parte está chegando à classe média, Karine. Chegando à classe média, sai do Bolsa Família e vai para a classe média. Em João Pessoa, por exemplo, a gente tem uma coisa fantástica, que é qualificação aí com a prefeitura, o prefeito Cícero Lucena, em que a gente trabalha a qualificação de população de rua. Ou seja, que é algo bem complexo, tá certo? E alguns deles chegaram a fazer enfermagem e outras profissões. Então, o resultado é que o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil reduziu a extrema pobreza de 9 pontos percentuais para 4%. É o mais baixo de toda a história do Brasil, a miséria, né? E a pobreza é o mais baixo de toda a história. Ela caiu de 37% para 20,9%, um dos mais baixos. O Brasil está na média mundial, estava em 37%, a média mundial está aqui em 20%. E olha só, o mais baixo nível de desigualdade, medido pelo índice Gini. Quando mais perto de 1, mais desigual é o país. Quanto mais perto de 0, mais igual. E o Brasil está com 0,544, caiu para 0,506. Então, isso aqui é resultado de toda essa orquestra, esse trabalho. Eu digo mais, eu encerro com isso. Eu digo ao ministro Fernando Haddad e aos líderes do país, é o social como parte estratégica do econômico. Cada pessoa que está no Bolsa Família recebendo em média R$700 e agora vai ganhar salário, ela amplia a capacidade de compra e com isso ajuda a alavancar a própria economia. Imagine pessoas que antes trabalhavam, recebia Bolsa Família, montou um negócio e agora está assinando a carteira de outras pessoas com um pequeno negócio, como acontece também na Paraíba. Ministro, vamos fechar essa primeira rodada com Salvador, portal Mundo Bahia. Agora sim, Alexandre Santos, bom dia.
Bom dia, ministro, bom dia a todos. Eu queria falar sobre a proposta de tarifa zero do transporte público que voltou a radar do governo. O ministro Haddad disse que o próprio presidente Lula pediu estudos para ver a viabilidade da proposta, de onde seria custeada. O prefeito aqui de Salvador, essa semana, foi questionado sobre a viabilidade do tarifa zero aqui na capital, aqui em Salvador, e disse que a conta anual do transporte público aqui é de mais de 1 bi. Eu não sei se está na alçada já do MDS, ministro, mas o senhor avalia que essa proposta seria viável de sair do papel? As prefeituras entrariam nesse rateio? O que o senhor pode adiantar sobre isso? Olha, meu querido Alexandre Santos, meu abraço aí também aos que fazem o portal Mundo Bahia, todo o nosso povo de Salvador e da Bahia. Vou estar aí amanhã, né, participando de uma importante agenda. Veja só, o fato é que é uma despesa para a classe trabalhadora, para as pessoas de baixa renda, a despesa de transporte. Isso ninguém pode negar. O governo já trabalha com o auxílio transporte. O auxílio transporte é um caminho para que se tenha a condição de um recurso com o transporte. Mas alguns lugares têm apresentado. Agora mesmo eu vi Maricá adotou a gratuidade no sistema de transporte e diz que ajudou no crescimento econômico. Não é? Em Teresina, o metrô é gratuito. Tá certo? O metrô do Estado, ele é gratuito. Então, nós temos algumas experiências. É verdade, tem um impacto, tem um custo. É preciso definir de onde saem os recursos. Eu digo que é um tema que está sempre em debate naquelas despesas que impactam a classe trabalhadora, os mais pobres, mas eu te digo que não há ainda uma decisão tomada sobre o tema. Ela ainda precisa definir uma fonte a partir da qual se possa encontrar a equação e a solução. É isso, vamos correr, ministro. Agora a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Ministro, eu queria que o senhor falasse, voltando lá do gás, né, o gás do povo, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho qual que vai ser o alcance desse programa e como é que vocês vão conseguir fazer a fiscalização para saber se as pessoas estão mesmo recebendo o valor e usando para a compra do gás. Cristiane Ribeiro, essa é mais fácil, né? Como o Brasil trabalha com um cadastro, ou seja, não é assim uma coisa, é com visita domiciliar que a gente faz o cadastro. Então, a gente sabe quem tem o direito. E, a partir daí, também ela tem um modelo em que precisa da confirmação da família e só ela tem o código dela. Então, com base nisso, é muita segurança. Não há exemplos, por exemplo, de, vamos dizer assim, fraude no recebimento do Bolsa Família, para dar um exemplo. Você tem outros tipos de fraude, mas não do recebimento, exatamente por essa tecnologia. Então, eu digo que vamos ter, sim, condições de garantir uma boa fiscalização sobre o recebimento. E acho que uma coisa importante, ministro, para que fique claro para os ouvintes, é que, diferentemente do auxílio gás, que é pago ainda hoje, dessa vez, Cristiane, não vai ser distribuído dinheiro, que o cidadão vai lá pegar o botijão, né? Então... Ela recebe um crédito, um voucher, vamos chamar assim, onde ali faz... Troca. O pagamento com o seu celular. Perfeito, mas não vai pegar o dinheiro na mão ali, né? Bolsa Família, enfim. Perfeito. Vamos seguir, ministro? Vamos embora, então, para Teresina, Malu, é isso? Vamos embora, opa, vamos para Bariri, Rádio 91 FM, Paulo Camilo. Não, na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu quero apenas fazer aqui uma colocação. Chegou para mim esses números aqui, que através das rádios 91 FM, Cultura FM e também da página Arealva Informações, tem 500 mil de pessoas nesse momento recebendo a nossa mensagem. Quero agradecer a oportunidade, ministro, de conversar com o senhor e trazer esses números fantásticos que nos alegram. E obrigado a toda a equipe da IBC também por lembrar da gente aqui no interior. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns, Paulo.
É isso, estão sempre bem-vindos aqui, viu, Paulo? Vai ser uma honra ter vocês aqui com a gente, todos os seus ouvintes. Vamos seguir então, vamos embora para Goiânia, vamos lá para a Rádio Executiva, Maristela Araújo. Vamos ver se ela já está. Estamos indo. Oi, Karine, tô aqui. Agora sim, pronto, já viajamos para Goiânia. Vamos lá, Maristela. Perguntar para o ministro é o seguinte: ano que vem a gente tem eleição. Como é que a gente faz para manter? O Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil conseguiu aí com diversos programas tirar o Brasil dessa questão do mapa da fome. Já tinha saído, voltou, saiu de novo agora. Como fazer para manter esses programas? Como manter essa qualidade, não perder essa questão do Brasil saindo do mapa da fome? Como fazer para que esses programas continuem, não sejam deixados aí, esquecidos em uma nova gestão, caso ocorra isso, caso aconteça uma nova gestão? Como manter esses programas, ministro? Maristela, primeiro, muito boa sua pergunta. Aliás, foi um dos temas agora no Conselho da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, para você ver como é o interesse do mundo de como encontrar algo consistente. A proposta é ter uma renda básica, uma renda mínima. No caso, o mundo trabalha $40 per capita e para sair da pobreza $120, e com isso a gente garantir que se tenha uma condição do mundo inteiro implantar esse modelo. O modelo brasileiro, ele é também referência para o mundo, conforme eu expliquei aqui, ou seja, entrou uma vez no Bolsa Família, só sai para cima, sai para o emprego, sai para o pequeno negócio, sai para uma renda de trabalho. E quando ele perde essa renda, ele volta não mais para a fome, volta para o benefício. Então, todo mês a gente faz a folha. Gente que perdeu o emprego está voltando para o Bolsa Família, gente que não tinha alcançado o benefício entra para o benefício. Eu digo que é um caminho que se sustenta quanto mais a gente tiver êxito na educação, ou seja, porque todo ano se formam milhares, milhões de pessoas em várias coisas. O curso de formação de nível técnico do programa de jovens e adultos se forma na universidade. Então você tem alguém que é do Bolsa Família, a sua filha, né, aí eu vi exemplos desse, a filha da empregada doméstica que agora é médica, tá certo? E ela sai da pobreza e tira a família da pobreza. Mas também de nível técnico, se formam em jornalismo, se formam em outras áreas. A educação, eu digo, é o alicerce mais seguro. Quanto mais sucesso tivermos na educação, por isso o pé de meia. Para reduzir, estamos reduzindo, o ministro Camilo acompanha isso, a gente reduziu em 35% a evasão. Então, se não perder nenhum jovem, as gerações seguintes serão uma educação bem mais elevada. E eu digo, alcançou uma vez o ensino médio, o ensino superior, nenhuma geração para frente vai alcançar menos disso. É um investimento que se faz de uma vez só naquela família e a partir daí vai embora. Porto Velho, Portal News Rondônia, Fabiano Coutinho. Ministro, eu quero saber agora sobre a Aliança Global contra a Fome. Quais são os principais objetivos da Aliança para 2030 e qual o papel do Brasil nessa liderança internacional? E mais uma coisa, como essa aliança pode ajudar diretamente os brasileiros mais vulneráveis? Então, a aliança, ela foi criada a partir da liderança de um presidente da República brasileiro, o presidente Lula, em Nova Delhi, na Índia, quando o Brasil assumiu a presidência do grupo dos 20 mais ricos do mundo. O presidente Lula lançou um desafio: não tem solução para a fome e a pobreza se os mais ricos não ajudarem. Então, os mais ricos toparam, tá? Veja que são 46 países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, que estão ajudando a países em desenvolvimento. Olha só o que eu lhe disse: tirar
500 mil pessoas da insegurança alimentar, significa apoio para a produção de mais alimento na África, na América Central. Eu tive agora, recentemente, ali, vendo a situação Panamá, Peru, República Dominicana, tive em Cuba, agora recentemente, o Haiti está enfrentando uma crise muito grande. Tive em países da África também, da Europa. Agora a gente vai ter que socorrer ali ainda mais forte a Palestina, para dar um exemplo. E ali a ideia é de garantir que a gente tenha um plano completo. Uns ajudam com conhecimento, outros ajudam com recursos financeiros ou financiamentos em condições mais adequadas. Tem um plano feito pelo país e ali a gente abre para quem quer se inscrever. Agora, por exemplo, a gente abriu para ajudas a 9 planos de países, Benin, Angola, vários países que apresentaram os seus planos. E é interessante, 86 doadores, colaboradores se candidataram para ajudar. Então, são fundos, são bancos internacionais, são organismos da ONU e são países participando desse esforço global. A gente estava com 635 milhões na insegurança alimentar em 2023 e agora a gente reduziu para 673 milhões em 2024. O objetivo é ano a ano ir diminuindo para chegar em 2030, não é? A gente quer ver se alcança abaixo de 500 milhões, não é? De 400 milhões, que seja, se a gente alcançar os resultados esperados. E temos ainda não só a fome, mas também a redução da pobreza. Nós estamos qualificando nesse instante 100 milhões de pessoas no Brasil e no mundo para, pelo emprego, pelo pequeno negócio, para produção agrícola, enfim, superar a pobreza. É isso, ministro. Vamos seguir. Vamos lá para João Pessoa, Rádio CBN, Felipe Nunes. Você vê que um erro de digitação quase me derruba aqui, Felipe. Tudo bem, mas muito obrigado mais uma vez pela atenção. Ministro, eu gostaria de saber se há um número já de beneficiários que vão receber o Gás do Povo aqui na Paraíba. E uma dúvida, se esses beneficiários são sempre vinculados ao Bolsa Família ou se alguém que eventualmente está em vulnerabilidade pode entrar em contato com o órgão público, com a prefeitura ou diretamente com o governo federal para solicitar o recebimento desse benefício. Muito obrigado mais uma vez, Karine. Obrigado, ministro. Olha aqui, Felipe Nunes, eu quero aqui saudá-lo e pedir ajuda aqui aos universitários, viu? 498 mil famílias na Paraíba terão o direito, pelo critério, ao programa Gás do Povo. Digo que é possível que tenha ainda alguma família que ainda não está no nosso cadastro, não é? Ainda são os invisíveis que a gente tem que localizar, mas nesse instante, com base no cadastro único, esse é o dado. E sim, vamos trabalhar para garantir que a gente tenha toda a eficiência, não é, na implementação. No Brasil, a gente trabalha entre 15 e 17 milhões a possibilidade total deste atendimento. Só para esclarecer o Felipe, ministro, ele pergunta se quem não está contemplado no cadastro único, mas está numa situação de vulnerabilidade, poderia receber. Não, né? Pelos critérios atuais, não, né? Ou pode? A gente ampliou a régua no cadastro para poder exatamente contemplar, mas tem que estar no cadastro. A presença no cadastro é que gera a eficiência que, por exemplo, foi perguntado aí pela Maristela, ou seja, como é que a gente tem segurança de que não vai ter fraude? É por conta de uma capacidade de controle maior a partir do cadastro único. Perfeito. Ministro, vamos fechar aqui o nosso giro com o Portal Mundo Bahia. Vamos lá para Salvador, Alexandre Santos. Abra o áudio, Alexandre.
O Alexandre está com o áudio fechado, ele está com um probleminha com a gente de comunicação. Então, ministro, Alexandre, a gente te espera numa próxima oportunidade aqui no Bom Dia, Ministro. Eu queria, para a gente fechar, queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre... Rapidamente, ministro, sobre o perfil das pessoas acolhidas pelo Ministério. Olha, nós temos uma rede, o Brasil tem 216 milhões de habitantes, destes, e aí não estranhe esse número, veja que no caso do auxílio gás, a gente aumentou a régua, né? Ela vai aqui até meio salário mínimo per capita, que está no cadastro, até... que a gente pega pessoas que estão na miséria, que estão na pobreza e que estão na baixa renda. Ou seja, sai do cadastro quando vai para a classe média. E quando vai para a classe média, a gente ainda acompanha por 36 meses no mínimo. Tá certo? Então, veja, esse sistema é fantástico. E eu lhe digo assim, nós temos uma condição de garantir que essa eficiência ela permite assim um resultado com aquilo que a gente quer de objetivo em cada programa, tá certo? Então eu estou assim bastante animado. Agora, o caso você perguntava aqui há pouco do BPC, a gente está trabalhando o estímulo ao emprego das pessoas do BPC para garantir essa condição, não é, de inclusive evitar depressão. Porque agora o BPC tem uma nova regra também, de proteção, né? Regra. Antes, quem estava no BPC e arrumava um emprego, perdia o BPC. E agora? E quando perdia o emprego, voltava para uma fila de perícia. Agora não. Ela está no BPC, conseguiu um emprego, ela ganha até 2 salários, ela recebe o BPC e metade do BPC mais o salário. Quando perde o emprego, automaticamente volta para o BPC. Deu baixa na carteira, a perícia é um problema nosso. A gente cruza, inclusive, os dados dela com o CNIS. Então, isso eu acho que dá um resultado excelente. Com certeza. Ô, ministro, o Paulo Camilo, lá de Bariri, tá me lembrando aqui que hoje é dia 15 de outubro, é dia do professor. Então, vamos mandar um abraço para todos os professores, o pessoal lá de São Paulo que está com a gente hoje, acompanhando aqui o Bom Dia, Ministro, pessoal de Bariri região e também a todos os professores do Brasil, né, ministro? Olha, professores e professoras, aqui o meu abraço da Karine, tenho certeza também um abraço do presidente Lula. Sabemos a importância do trabalho que fazem em cada escola do Brasil, setor público, setor privado. O trabalho que vocês fazem mudou minha vida, mudou a vida dela, muda a vida de muitas pessoas todo dia e, com certeza, parabéns pelo dia do professor e da professora. É isso, ministro. Mais um, hein? Ministro é nosso sócio número 1 aqui do Bom Dia, Ministro. Eu brinco com ele, né? Que não tem como ele não estar aqui com a gente o tempo inteiro, né? Trazendo todas as novidades aí do desenvolvimento social, combate à fome. E aí, ministro, quero deixá-la à vontade para se despedir da gente aí. Olha, nós temos 4 grandes objetivos no Ministério do Desenvolvimento Social. O primeiro, tirar o Brasil do mapa da fome. Tiramos, graças a Deus, tanto pelo critério da FAO como do EBIA pelo IBGE. Agora, como foi dito aqui, como nunca mais a fome voltar ao mapa do Brasil. Como garantir que isso seja sólido e permanente. O outro e é esse o caminho, superar a miséria, e a gente está no mais baixo nível da nossa história, o mais baixo que o Brasil tinha alcançado, em 2013, era 5,2% da população na miséria. A gente agora caiu para 4%, e é um patamar realmente que já se coloca num patamar próximo do padrão de países desenvolvidos. A pobreza também reduziu, ela estava em 37%, chegando na casa de 20%, que já é também próxima dos países em desenvolvimento. E, é claro, com menos desigualdade. E o outro é esse, com mais dignidade,
mais dignidade. Habitação para quem não tem habitação, energia para quem não tem, comunicação, ter ali o gás, ter ali o pé de meia, poder contar com a tarifa social de energia, garantir, enfim, a condição do ser humano ser olhado na proteção social básica, na proteção especial. Comemoramos agora os 20 anos do SUAS, os 20 anos do Sistema Único da Assistência Social. E eu quero parabenizar a esse time da melhor qualidade. O time do SUAS em todo o Brasil. São 12 mil equipes, 12 mil unidades, na verdade, CRAS, CREAS, que dão um duro danado para o social melhorar no Brasil. Então, meu abraço aqui, meus parabéns. E, mais uma vez, eu aqui me sinto muito honrado em participar aqui do Bom Dia Ministro, com essa equipe muito competente, com todo o time que participou de vários cantos do Brasil. Obrigado. É isso, ministro Wellington. Então, até uma próxima. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Já quero revê-los em próximas oportunidades. Venham sempre que possível. E amanhã, quero te convidar, quem vai estar com a gente é a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, vai estar aqui com a gente amanhã, ministra. A gente vai conversar bastante com ela também. E é isso. A gente se vê amanhã. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é Reinaldo dos Santos. Até a próxima.